Oiê, hoje é sábado à noite, tô em casa de boa. É, Eu tava vendo esses diáriozinhos que eu tenho. Esse aqui. Mas não é de muito tempo, que eu escrevo bastante. É desde o primeiro é de 2014, só que passou muitos anos desde que eu escrevi o próximo. Esse aqui eu até peguei de um daqueles livros, Destrua esse Diário. Eu comecei a escrever lá. Aí eu fiz a capa. E eu escrevia tudo em inglês na época, porque eu tinha medo de alguém em casa ler. Deixa eu ver. Falando de uma namorada que eu tinha, namorada ainda, que eu tinha virtual. 31/7/2014. Então, que eu aprendi muitas coisas com ela durante o tempo que a gente foi amigos, especialmente sobre o jeito que ela vê o mundo, as pessoas, tudo. Ela também me ensinou muitas expressões em inglês que eu não conhecia. Mas o que eu mais, pelo que eu mais estou grato é que ela conseguiu me mudar. Eu consegui me curar do meu. Nossa, que doideira! Que nada a ver ainda. Hoje em dia parece muita bobeira, muito assim. É, muito raso. Do meu, ou do meu, me curou, conseguiu me ajudar a me curar do meu velho ser. Pode parecer estranho para muita gente, mas para mim é como me encontrar. Eu, ai, porque eu começava a escrever em inglês e me deixava, parecia que assim, as palavras não tinham peso, então eu ia falando assim de uma maneira sem pensar, sabe? Sem. Ai, cadê o clipe? Eu falava de um jeito meio dramático, sei lá, sabe? Talvez porque eu assistia muito filme americano, muita série, consumia muito conteúdo estadunidense. Então era muito moldado, isso me dá muita vergonha hoje em dia. Enfim. Mas o que eu queria mostrar era esse aqui, ó. Não é esse. Mas tem um desenho legal. Bananeiras e mandalas. Calma aí. Deixa eu aumentar o brilho. Aí. Mandalas e bananeiras. Eu queria mostrar esse aqui, ó. Esse. É de 2024.2. Segundo semestre de 2024. Aí eu tenho esse desenho aqui, ó. Que eu deixei fixado na primeira página. Eu brinquei com as cores. Gostei do roxo, azul e vermelho e verde. E atrás, essa vampira. Eu tava ouvindo muita Rita Lee. Aí eu tava ouvindo uma música dela que se chama Shangri-La. Aí eu quis fazer alguma coisa. Eu quis meio que dar. Eu queria dar forma pro que eu tava sentindo ouvindo a música. Às vezes o legal do desenho é você tentar explicar de outra forma
que não seja com palavras, alguma coisa que você tá sentindo, sabe? Sem precisar usar palavras. Às vezes tem coisas que as palavras não alcançam, sentimentos. Meio Rita Lee também. Eu peguei inspirações. Esse aqui eu me inspirei naquele marido no marido da Frida Kahlo. Esse aqui eu me inspirei numa foto de um cara que, infelizmente, a manchete não era muito legal. Era um cara que. Cara com. Era um cara que se juntava com um amigo e os dois criaram um perfil no Grindr e começaram a se encontrar com os gays e bater neles. Eles foram presos. Mas os traços dele eram legais de desenhar. Aí tem essa memória ruim, amarga. Mas não é ele. Eu só usei as expressões dele. Esse aqui eu fiz de cabeça mesmo. Esse aqui foi na Rita Lee, mas acabou ficando bem diferente. É de 27 de novembro de 2024. Aí você abre as duas coisas que você vê. E eu escrevi aqui o nome de uma música que eu tava ouvindo bastante também. Da Elise Tom Jobim. Só tinha de ser com você. Dedico a mim mesmo. É uma ideia que eu tinha. Pensava que essa música era muito especial e eu tinha que dedicar. Eu sabia que uma hora eu ia dedicar a alguém, assim, a pessoa certa, sabe? Pensava assim, eu vou guardar essa música pra mandar pra pessoa que eu senti que é a pessoa certa com quem, sei lá, vou passar o resto da vida. Quando eu ainda acreditava em amor, né? Aí depois de um tempo de muita terapia, eu percebi que essa música eu dedico a mim mesmo, sabe? Eu tenho que dedicar a mim mesmo. Só eu vou conseguir chegar nesse. Só eu sou especial o suficiente pra mim mesmo, sabe? E ninguém mais. Aí essa é a minha música pra mim mesmo. Aí, 7 de setembro de 2024. Eu sempre coloco aqui também, em cima, o que eu como. O que eu tô comendo de legal, assim, que eu acho gostoso, sabe? De interessante, de diferente. 7 de setembro de 2024. Bolo de doce de leite com ameixa. Decidi fazer em casa. Fazia tempo que não batia claras em neve. Pra variar, estou sentindo aquele fear of missing out. Fear of missing out. Medo de perder, né? Aquela vontade que dá de fazer tudo, viver tudo, experienciar tudo. E sentir sei lá, você entediado em casa, não vive sua vida, não aproveita seu tempo, sabe? Queria estar na Europa, tirando fotos de pontos turísticos, tendo um quintal, um jardim com árvores frutíferas. Queria morar na praia, no Rio, no Nordeste, em Portugal, na França. Queria sair, socializar e, ao mesmo tempo, continuar isolado, lidando com as minhas questões na minha zona de conforto. 8 de setembro de 2024. Ontem, por um instante, ou a noite toda, senti que a vida é bela. Às vezes me permito sentir o peso da ideia de estarmos completamente desamparados nessa vida, nesse mundo. Estamos largados sem saber de onde viemos e para onde vamos. O mundo está em clima de fim, o tempo está passando super rápido. As coisas levam tempo, não é como sugere a minha ansiedade. Posso desacelerar o dia a dia. Aí eu coloquei aqui também depois. Aqui do lado eu sempre separo para colocar a música do momento. Então eu coloco aqui em cima comida e aqui do lado música. Aí aqui eu tava ouvindo bastante Bolo de Rolo da Duda Beat. Era a música do momento. Aí eu coloquei playlist nova, 2 pontos. Tasha e Tracy, Arrume-se Comigo. Sedaliza.
Não sei. É Alibi, aquela música que tava uma época bem tocando. I just killed a man, she's my alibi. Lineker, Boca. Ebony, espero que entendam. Lineker, me ajude a salvar os domingos. Sete da menorzinha, MC menorzinha. It's All So Quiet, Elza Soares. Essa música acho que é da Bjork, se não me engano, e a Elza Soares regravou. No Porn, Antropofagia do Amor. Eu ouvi essa música, adorava, mas eu não sabia o que era antropofagia, né? Aí depois de muito tempo que eu ouvi essa música, eu fui pesquisar o que significava antropofagia e descobri que é tipo um canibalismo, tipo aquela ideia que os antigos de alguma cultura acreditavam que se você matasse uma pessoa e comesse ela, você adquiria é, você adquiria o que ela tinha de bom, sabe? Atributos da pessoa. Aí eu escrevi aqui: I enjoy being a lonely bitch. Eu gosto de ser uma vadia solitária. Eu gostava de escrever bastante coisas, algumas coisinhas em inglês e outras línguas que eu estava estudando, pra eu ter contato também. Aí outra playlist também, mas enfim. Eu tenho a vida inteira para aprender a meditar. Caça-palavras, italiano, corrida, preparos para o estágio. Recebi uma descarga boa de dopamina depois da corrida. Foi delicioso. Uma vaca correu atrás de mim. Não. Uma vaca correu atrás de uns meninos na rua. Entendi melhor aquele podcast francês sobre neurociência no fone de ouvido durante a corrida. Me apaixonei por aquela música dos engenheiros do Havaí. Somos quem podemos ser. Naquele podcast, a doutora disse que não escolhemos nossas atitudes como pensamos. Elas são influências do que já vivemos. Essa aqui é legal. De repente, tive vontade de viver numa rua, numa noite como naqueles filmes nova-iorquinos dos anos 80, se não me engano. Cheios de becos com latas de lixo e jornais voando, até vontade de ser um gato, cantando no telhado, acompanhado de outros gatos que vão juntos a um bar de jazz, como no desenho do gato Félix. Na madrugada, na noite, com possibilidades e acontecimentos. Observação. Não idolatro os Estados Unidos e essa ideia toda. É só uma sensação, um sentimento que eu acho gostoso sentir. Tentar vivenciar outras experiências, sabe? Outras vidas, através de entretenimento, porque eu peguei inspirações bem... só porque eu tô explicando isso só porque eu peguei inspirações bem estadunidenses, eu escrevi. Aí eu coloquei aqui em cima. Enxofre, Dama da Noite e Terra Molhada. Cheiros, escrevi cheiros. Escrevi um sonho. O que mais? Caiu um negócio aqui. Cobra, rascunho. 11 de novembro de 2024. Não dá pra ver, eu acho. Uma sereia. E uma cobra dragão. Mais Rita Lee. Doce Vampiro. Nossa. Aqui, ó.
No dia 7 de setembro, achei uma bandeira do Brasil toda suja e rasgada, jogada no chão. Estou com medo do futuro. Realmente não dá pra deixar de pensar nisso. Acho que sou uma pessoa de pensamentos rasos, talvez. Não tenho muita noção do que está acontecendo no meu país, no mundo. Não sei de política, nem de matemática, nem de física, nem de química, nem de história, nem de gramática portuguesa, nem de filosofia. Enfim, me sinto burro. Mas se eu começar a procurar entender desde agora, daqui a alguns anos vou ter melhor noção e opiniões formadas. Não para entrar em debates, mas para ter conhecimento, saber viver, poder prever coisas, saber tomar decisões melhor como cidadão e para não ser cego socialmente. Como dizia o Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. Chamei o menino do Grindr pra cá. Grindr é aplicativo de encontros. Mais encontros casuais, né? Gay. Chamei o menino do Grindr pra cá. Cabelo laranja e vermelho. O tipo emo sad boy. Um mistério absoluto, uma nuvem triste. Nos amamos tanto, não escrevi assim, que quando terminamos, ele já não tinha mais ônibus, né? Já não tinha mais ônibus circulando. Ele teve que dormir aqui. Passava muito a mão no meu peito e em algumas partes, eu não vou comentar. Passivamente, enquanto eu fazia movimentos, enfim. Beijos eternos e mãos infinitas deslizando pelos nossos corpos. Eu prestava atenção no meio disso tudo, os nossos pés se tocando, e isso me deixava mais alegre. Venerei o corpo dele por muito tempo e ele sempre jogado na cama, entregue, arrepiado, seus pés. Eu acho que isso é muito pessoal. Vou deixar quieto. O que mais? Esse aqui. A 1h59 do dia 17 de setembro, eu escrevi: tristeza apareceu do nada enquanto eu arrumava a casa e tomou um espaço no meu peito quadrado. Eu disse: você pode ficar. Eu não vou te. Não vou te. Eu escrevi em inglês porque parecia menos sério em inglês. Mas você pode ficar, eu não vou te incomodar. Você chegou e eu aceito. Eu não vou fazer nenhum esforço pra te mandar embora. Não vou te. Não vou fazer show pra você. É, é, só porque você não desfila com roupas caras por aí, no trabalho também, entre parênteses, não quer dizer que você se odeia ou que é desleixado por isso, por se odiar. Aí eu escrevi em francês uma frase que eu tava simplesmente, acho que criando frases pra, pra praticar mesmo. Aí eu escrevi assim: é, andemos em direção ao portal do sono. Marchons vers le portail du sommeil. Aí, dia 18 de setembro, eu tive um sonho
E eu queria. Não queria perder detalhes. Não queria esquecer de escrever ele. Aí eu escrevi assim: não esquecer de escrever sobre o sonho com a melancia que invadiu a casa onde eu morava e queria me assediar, sobre o meu primeiro dia de estágio e sobre a conversa com a minha sobrinha. Quero falar dos detalhes, espero não esquecer nada até o final da semana. É... Aí eu comecei a fazer estágio, aí eu tava relatando o estágio. O segundo dia foi de boaça. A hora passa muito, extremamente rápido. Eu prometi não me envolver nas tramas da escola. Quero manter o foco. Só quero concluir e voltar à minha rotina normal. Não sei se estou falando estranho, mas eu tirei 2 sisos e tá incomodando minha língua. Tem alguma coisa machucando, acho que é a linha do ponto ainda. Enfim, às vezes parece que eu falo estranho. Por quê? É porque dói quando eu falo estranho. O que mais me incomoda é ter que interagir com outros seres humanos por mais tempo agora. E mais música da Rita Lee. Posso contar comigo. Ah, é verdade. Eu ouvia muito essa música indo pro estágio. Que nostálgico. Deixa eu ver. Aqui, ó. O sonho da melancia. Esses dias eu sonhei que uma melancia humanoide tinha invadido a casa onde eu morava e era a casa do meu pai, no bairro onde eu nasci. Como sempre, entre aspas. Como sempre, porque eu sempre sonho. Sempre que eu sonho, a maioria das vezes eu tô nessa casa, onde eu cresci. A melancia era partida ao meio e com rachaduras dos lados, e tinha o corpo de um homem, entre parênteses, talvez gordinho. Não me lembro bem. Tinha uma espécie de nervo óptico. Aí eu coloquei uma explicação. Nervo óptico é aquela corda de músculos atrás dos olhos. Eu queria uma palavra para escrever isso, porque eu não sabia, aí eu fui pesquisar na internet. Aproveitei e já coloquei a explicação aqui para ter isso agora como vocabulário. Ela tinha esse nervo óptico aparecendo, né? Sem o olho na ponta, que vinha de dentro da melancia, e eu entrava em pânico pela bizarrice da cena. Corria para o portão, que era velhaco, caindo aos pedaços, igual aos que o pai tinha mesmo. A parte da frente, o que seria o quintal, era idêntico ao real. Tinha uma ponta do portão puxada para dentro. Eu puxei ela para cima muito rápido, com medo dele fazer algum mal, dele me fazer algum mal. Mas ele só se explicava calmamente. A melancia não queria me fazer mal nenhum, porém tive a impressão que ele tinha segundas intenções, em outro sentido. Chamei alguém para ver se eu estava vendo coisas ou não. Se não era um espírito, né? Ela, a pessoa que eu chamei, não sei quem era, também viu. Lembro de pensar assim na hora. Lembro de pensar assim na hora. Foi bizarro, parecia cena de filme de terror dos anos 80. Aí, é isso. Aí, depois, mais pra baixo, eu escrevi: ainda penso no tananã. E por incrível que pareça, eu ainda sinto ciúmes dele. Às vezes remoo situações do passado, mas agora adotei uma nova abordagem. Fico prestando atenção na mágoa, no que minha mente tenta acusar, e não me envolvo tanto. Observo e sinto. É uma boa técnica. E algumas perguntas também eu fazia
qualquer que vinha na cabeça. Porque alguns animais, mesmo em uma situação de perigo, param do nada, bem na frente do predador. Parece que do nada eles esquecem que estão em perigo. Pensei nisso porque quando fui dar uma geral na lavanderia, ergui do chão. Ai, vi um barulho. Parece que do nada eles esquecem que estão em perigo. Pensei nisso porque quando fui dar uma geral na lavanderia, ergui do chão o meu uniforme do trabalho e tinha uma aranhazinha nele. Assim que sentiu o jaleco se mexer, correu, mas logo em seguida parou. E eu fiquei com medo de ir buscar o inseticida e quando voltasse não a encontraria lá. Mas se escondendo, botando ovos e fazendo surgir mais e mais aranhas, um exército delas para se vingar mais tarde. Ao invés disso, ela estava lá, paralisada. Talvez de medo, talvez ela não me via, talvez a vida para ela tanto faz como fazia. Apertei um spray e ela morreu cruzando suas 8 patas no peito. Gostaria de escrever que eu a deixei viver. Uau! Que triste. Lembrei de uma coisa agora que não pensava fazer há tempo. Irrelevante. Mas eu estava separando lápis de cor para pintar um desenho e lembrei de uma menina que sentava atrás de mim na escola, no ensino fundamental, no começo do ensino fundamental, e me dava seus lápis de cor repetidos. Eu amava quando isso acontecia. Ela me dava muitos. Foi legal relembrar. 3 referências na minha infância: Bananas de Pijamas, Turma da Mônica e Castelo Rá-Tim-Bum. Ah, mas mais tarde assistia As Meninas Superpoderosas e Bob Esponja. Na minha tela mental, além de culpa, que sempre aparece no começo, apareciam 2 rosas com espinhos enormes. E... que mais? Mais música da Rita Lee. Sorvete de morango, papel celofane. E tem os desenhos. Não sei se dá pra ver, né? Eu acho chique esse cabelo e mulheres com telefone fixo na mão e cabelo Chanel. Tipo vilã de novela mexicana. Uma coisa bem Paula Bracho. E tals. Tem mais desenho aqui. Escrevi assim: complexidades mentais. A morte pode ser o tudo, o nada, a visão de um portão do cemitério concreto, a luz amarela de um poste. Quero expressar meus sentimentos para as pessoas que eu amo através de poeminhas singelos. Viver os agoras, um de cada vez, e no futuro olhar tudo de cima. O desenho de momentos que se formou. Uau! O padrão que se formou dos momentos que você viveu, sabe? Numa visão geral. 21 de novembro de 2024. Ah, que gostoso. Esse aqui foi no dia do meu aniversário. Não foi no dia do meu aniversário. Foi dia 30 de maio de 2024. Meu aniversário é dia 4.
Mas eu fiz um desenho de feliz aniversário. Um desenho de aniversário pra mim. Bem clarinho, não dá pra ver direito. O que mais tem aqui de desenhos? Fiz uma homenagem pra Gal Costa. 15 de novembro de 2024. Dá pra ver? Eu sou obcecado por MPB. Amo, acho tudo muito místico. Eu fiz um poema pra minha... um textinho pra minha psicóloga, mas é bem pessoal, não vou ler não. É só nosso. Ó, 17 de dezembro de 2024. A vida é mais rotina entediante do que picos de felicidade. Lide com isso, parça. Você se acha menos do que todo mundo porque você está acostumado com você. Você se olha no espelho procurando defeitos. Quando você cozinha, por exemplo, e não acha a comida tão gostosa, porque você participou dos processos todos. Você sabe onde errou, onde podia melhorar. Isso é sobre autoestima. Listas. Beber água o suficiente. Arrumar a casa. Assistir filme, talvez. Não chamar ninguém do Grindr. Lavar uniforme. Sem ter que me entregar pra ninguém. Seu mundo pra mim é pouco. Eu quero a paz de viver solto. Deixa eu ver. Sobre minha aparência ainda. Às vezes eu só preciso aceitar o fato de que eu sou desapegado. Meu despojamento reflete a minha humildade. É algo bom. Quando você perceber que está muito ansioso, encare isso com calma. Não precisa entrar em pânico. Tá tudo bem, não é o mundo que está desmoronando ao seu redor. É o sentimento dentro de você. Respira fundo e observa. Vai chegar uma hora, eu imagino, em que eu vou estar mais familiarizado com a situação e pouco a pouco ela vai diminuindo de tamanho, eu vou poder dizer que sei lidar com a minha ansiedade. Aí eu escrevi em francês. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. En fait, la plupart d'elles. Tem coisas que a gente não pode controlar. Na verdade, a maior parte delas. Tem outro desenho. Violência mental. Bem sanguinário, bem... futurista e vintage ao mesmo tempo. O look delas. E as casas redondas que eu falei que elas aparecem em outro vídeo.
Foi 30 de agosto de 2024. Quase um ano. E isso aqui, desenhos aleatórios. Aqui. Aí, a penúltima página, eu escrevi assim: tenho tido pensamentos pesados ultimamente. Me sinto só e vejo o mundo de uma forma hostil, sem segurança, sem refúgio, muitas vezes. Eu sinto as coisas com muita intensidade e isso me desgasta. Entro num looping, num círculo vicioso, num ciclo vicioso, em busca de prazer, que só me deixa pior e mais ansioso. Às vezes sou assombrado por expressões faciais de pessoas na minha cabeça. Grito, me bato para tentar fazer parar, mas não funciona. Hoje, depois de muito tempo, rezei ao universo, a Deus, aos orixás, aos seres de luz, que apesar da minha falta de fé, eu precisava da ajuda deles. Disse também que me sentia perdido espiritualmente e tinha vontade de desistir dessa existência. Pedi forças para continuar. Chorei um choro aliviador. Me sinto mais leve. Pretendo ir num terreiro assim que eu conseguir parar de procrastinar. Vai ser uma delícia sentir o cheiro de ervas queimando no defumador, ouvir o som do tambor, ver as cores, as velas, as saias, as guias, as imagens de gesso, as flores, sentir o arrepio na espinha e o gosto da paz. Sentir nem sempre é pesado. Engraçado que naquela oração eu também disse que sentir é muito pesado. E depois de escrever sobre minhas sensações, numa gira, percebi que talvez seja uma questão de estado mental. Não. É muito pesado. E depois de escrever sobre minhas sensações, numa gira, percebi que talvez seja uma questão de estado mental. De como eu percebo as coisas naquele momento. Aí depois, mais embaixo, a última frase, eu escrevi assim. É o final do diário. Naquele meio termo entre sono e realidade, afundei no rio Amazonas em meio a toda a sua biodiversidade. E é isso. E acabou-se. Essa última parte, tipo, quando você está sonhando, assim, você está quase sonhando, você está quase dormindo, quase chegando num estágio elevado de sono, mas ainda está meio que acordado. Nesse tempo, parece que o sonho é mais real. E aí foi quando eu senti que eu tinha caído naquele rio enorme, cheio de vida. Achei interessante registrar. É isso.